Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, tá? Então eu tô fazendo aqui ao vivo, né, no Instagram, mas também tô gravando aqui com o meu computador, porque eu pretendo colocar parte desse vídeo aqui, ou o vídeo mesmo completo aqui no YouTube, tá? Então não se estranhe se eu estiver olhando aqui pra frente e de repente virar aqui pro lado, porque aqui pro lado é onde tá a minha tabela aqui de custos e outras coisas aqui que eu estou usando como meio que uma forma de me guiar aqui para poder explicar como que é o processo, né, de precificação de um produto, de um serviço, tá? Então, assim, tipo, o que eu vou explicar aqui, tá? Não é que eu sou Maria Codir, né? Olá, olá todo mundo aí, tá? Não vou conseguir falar às vezes acenar para as pessoas, mas sejam todos bem-vindos, tá? Mas vamos lá. Então, assim, eu não sou a pessoa assim que vai manjar, assim, vou falar e você vai poder aplicar direto no seu negócio, tá bom? Porque cada negócio, cada pessoa tem as suas particularidades aí, né? Então, meio que você vai ajustando. O importante aqui é você entender meio que o conceito geral, né? E tomar alguns cuidados aí que eu vou apresentar, tá bom? Então, vamos lá, vamos só pensar aqui, ó. Primeira coisa que você tem que fazer, tá? Antes de pensar em precificação e tudo mais, é fazer uma coisa bem simples, que muita gente erra, tá? No começo é normal acontecer, mas você tem que já sempre ter consciência de que você tem que fazer, né, e tomar esse cuidado, que é o quê? Separar as contas pessoais das contas da sua empresa, tá? Ou da parte profissional, vamos dizer assim. Por quê? Porque senão vira uma maçaroca assim de custos, de contas e tudo mais, que você não consegue mais direcionar nada, tá bom? E aí fica quase que impossível, assim, tipo, é muito mais problemático você resolver depois, por exemplo, se, por exemplo, tudo bem, a coisa dá certo, você começa a vender bem, né, começa a dar um ganho legal, aí você começa a pensar em crescer, aumentar a empresa, e aí você não vai conseguir muito bem por causa desse, vamos dizer assim, descontrole financeiro, tá bom? Então tem isso em mente, tá? Se você organizar bem suas contas pessoais, né, e separar, né, pessoal do profissional, cara, é tranquilo, assim, fica muito mais fácil depois de você entender o que está acontecendo, né, de fato, e poder escalar, tá bom? Vamos lá. Um erro muito comum, tá, que as pessoas têm quando estão começando, é apenas ver o custo, né, de produção com relação à venda. Então, por exemplo, né, vamos pensar aqui. Vou pensar que eu vou querer viver vendendo print e adesivo, tá bom? Então, por exemplo, quando eu coloco aqui, né, e pra quem tá entrando, tá, já avisa aqui que eu vou ficar meio olhando de lado, porque é onde tá minha tela aqui, onde tá a minha tabelinha aqui, que eu usei pra mais ou menos organizar as ideias aqui, tá bom? Então, por exemplo, eu penso lá, vou fazer uma venda, eu faço uma ideia, né, de quanto que eu tenho que vender por mês, tá? Então, por exemplo, vou vender uns 30 prints dia 3, 10 dia 2, 50 adesivos, que é mais baratinho, né? Então eu posso diminuir aí. Aí eu vejo assim, tipo, beleza, vamos isso daí pra gráfica, o custo total disso daí vai sair uns 750. Se eu conseguir vender tudo isso daí, né, no final, e fizer um custo legal, por exemplo, deixando, por exemplo, print A3, né, a R$60, print A2, 120, né, e adesivo a R$10, por exemplo, se eu vender tudo, né, vai dar aí algo em torno de 3.500. Você, porra, daí, né, que incrível, né? Eu tenho 3.500, né, menos 750 de custo. Nossa, ganhei 2.750, né? Né? É um erro bem comum, assim, quando a gente tá começando, tá? Eu falo isso porque, realmente, eu também cometi esse erro, tá? Só que aí não tá considerando o quê? Custo fixo e custos variados, tá? O que são esses custos, né? Vamos lá. O custo fixo, tá? A gente pode entender assim como uma coisa que sempre vai ter ali, tá? Por exemplo, no seu dia a dia. Independente de você produzir ou não, ele vai estar ali, tá? Então eu vou colocar aqui como custo fixo, por exemplo, luz, água, internet. Se você tiver, por exemplo, site, um serviço de e-mail também, por exemplo, aluguel, assim, depois eu vou explicar, tá? Se você trabalha em casa, tá bom? Aqui eu vou meio que jogar o geral, tá? O salário seu, tá? Então, da sua mão de obra, o que vai custar, você também tem que especificar isso aí como custo, tá? Não é lucro. Deixar isso bem claro, tá? São coisas diferentes. E, às vezes, também o pagamento, por exemplo, do MEI, por exemplo, se você precisar, né, soltar nota fiscal, alguma coisa assim, né, para serviço terceirizado, tá bom?
Então tá, tem esses custos fixos, né? Então eu passei aqui uma geral e, é claro, você vai olhar assim, tá, legal. E como eu faço isso morando em casa, às vezes com meus pais ou com o resto da família, como eu vou meçar, né, tipo, quanto que eu gasto de luz, por exemplo, de energia elétrica pro meu serviço? Olha, talvez então o seu custo não seja tão alto, então assim, né? Então pega pelo menos a base, como se você fosse fazer, por exemplo, se eu tivesse que alugar, por exemplo, essa parte da minha casa, quanto que custaria, né? Então, por exemplo, às vezes sai o mínimo, né? Então, pensa lá, qual que é o mínimo de luz, por exemplo, que pagaria, né? Mais baixo, assim, de conta que teria, por exemplo, o básico, assim, que é só do oferecimento de serviço que tem serviço elétrico. E o mínimo, por exemplo, de água também, que provavelmente, assim, pra... que mexe com desenho, ilustração e tudo mais, né? No máximo é pra beber, descargas, assim, que tem, né? E não mais do que isso, certo? Então é isso que você vai pensar aí, mínimo para você ter uma base, tá? E com isso aí, então já vai dando uma base, né? Tipo, o aluguel também é uma coisa que você pode especular, tá? Então, assim, isso é uma coisa que você depois pode ir ajustando também, tá? Então, não se preocupa, tá? De cara, assim, tipo, não, fazer tudo certinho, exato. Às vezes é com o tempo, tá? Conforme você vai fazendo as contas, né? Mensalmente você tem que fazer, né? Essas contas, você vai acertando, tá bom? Outra coisa aqui também, ó, custo variados, né? O que seriam esses custos variados, né? Custo variado, ele está muito relacionado com o que você faz, por exemplo, de venda, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, é uma coisa que vai variar dependendo do rumo do seu negócio, tá bom? Por exemplo, vamos lá. Taxas da plataforma de venda, né? Então, por exemplo, eu vou colocar num esquema de venda lá, num site qualquer, para colocar os meus produtos. Quando você faz a venda nesse site, por exemplo, né, no e-commerce que seja, ele vai ter um custo, né? Normalmente eles pegam uns 10%, assim, né? Tem uns que é mais, tem uns que é menos, tá? Daí você faz mais ou menos a conta. Eu coloquei aqui mais ou menos 10% para ter uma base, tá? Aí, por exemplo, impostos também, é bom você colocar também, tá? Coloquei uns 15%, mas pode variar aí para 10%, tá? Ou menos, tá? Depende da situação, como eu falei, tá bom? Reenvio de material ou perda pode acontecer também, tá? Assim como, por exemplo, também taxa de correio, por exemplo, né? Que seja, taxa de envio. Tá certo que essa taxa, né, ela é colocada assim depois que o cliente compra, né? O cliente vai comprar, aí tem a calculação de taxa de envio e tudo mais. Porém, esse daí também tem que entrar como custo, tá? Por quê? Porque daí quando você receber, você não vai receber discriminado, por exemplo, R$ 83 numa coisa que na verdade é 75 e foi 8 de envio, né? Então, você pega esses R$ 8 e coloca como custo, tá bom? Pra daí ajudar, porque depois aí acerta as contas, vamos dizer assim, né? Aí é uma coisa mais de contabilidade, né? Mas é basicamente isso aí, tá? E uma coisa que o pessoal esquece de calcular, tá? Eu coloquei aqui no variado, mas também pode ser colocado no fixo, tá? Que é o quê? Depredação. Tá? Como assim? O que vai depredar? O que vai ser destruído, né? Pensa bem. Você comprou um computador hoje para fazer o seu serviço, certo? Qual o tempo de vida desse computador? É 4 anos, 5 anos, 7 anos? Né? Se for um computador topzera, 7 anos, né? Então você vai ver assim. Então por ano ele vai perder quanto de valor? Porque 7 anos ele já não dá valendo nada, tá? E aí você vem assim, tipo, por mês, quanto que ele vai perdendo de valor? Ah, e por que eu preciso fazer essa conta, né? Olha, você não vai precisar do computador depois de 7 anos? Provavelmente vai, tá? Você vai precisar de... como diz assim, às vezes substituir alguma peça, conserto? Vai precisar, né? Acontece, vai desgastando, né? O material vai perdendo. Então você tem que colocar isso aí. Só o computador? Não, vai computador, impressora, vai... estilete, vai tudo que você precisa, vamos dizer assim, que tem uma durabilidade às vezes maior, né? Mas que vai perder, né? Vamos dizer assim, vai se depredando com o tempo, né? Com a utilização dele, tá bom? Então isso aí é uma coisa que não é tão óbvia, né? Mas que é importante você colocar na sua conta também, tá? Como custo. Beleza? Olá, Amy, beleza? Acabou de chegar. Beleza. Falei aqui dos custos, né? Expliquei mais ou menos aqui.
Tendo então a ideia do custo, aí a gente vai começar agora a ver o que é a parte de margem de venda, tá bom? Então, como eu falei primeiro que a gente comete o erro de fazer o quê? Fazer, né, o quanto que a gente vende contra o custo, né, de produção, né? E quanto que isso está errado, exatamente porque tem esses custos fixos e variados que tem que ser levado em conta. Aí, o que acontece? Então, vamos supor aqui, ó, vou fazer uma continha aqui, vou jogar os números aqui. Não se preocupe, tá? Se você quiser ver depois a tabela com os números, vai estar no vídeo do YouTube, tá bom? Que eu vou carregar depois. Aí vocês vão poder acompanhar com mais calma ali, tá? Mas é só para dar uma olhada, ó. Então, se eu vender todos aqueles produtos que eu falei, né? Os 30 print A3, 20, os 10 A2, 50 adesivos, eu vou ganhar 3.500, certo? De venda. Então, essa quantidade que eu tenho que vender para ganhar 3.500. Porém, só o meu custo fixo dá 3.579. Só nisso daí já tenho R$79, então, de prejuízo. Se eu colocar ainda os custos variáveis, o custo de produção, dá um prejuízo de 2.299. Né? É meio assustador, né? Quando você coloca assim em números, né? E é por isso que é importante fazer tabela, tá? Porque isso daí vai... A gente não consegue fazer essas contas assim de cabeça, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte. Vamos supor que eu vou pensar assim. Vou aumentar então o quê? Vamos tentar aumentar a quantidade de venda. Então eu vou aumentar aqui, ó, por exemplo. 60, 20, 80. Então, 60 dia 3, 20 dia 2, prints, né? E 80 adesivos. Aí eu tenho um faturamento de 6.800. Né? No final, eu vou ter um lucro de R$11. Porém, olha só que legal. Você está recebendo os 3.000 que são a sua mão de obra, que ele entra como custo. Entendeu? Então, assim, melhor do que nada. Meio que você está empatando, tá? Nesse sentido. Tá tendo algum ganho. Mas então, o mínimo que você tem que fazer de vendas, dia print A3 tem que ser 60, dia 2, 20, dia adesivo 80. Então isso daí já dá uma noção. Opa, calma aí, tem que vender tudo isso. Será que eu consigo vender isso? Essa quantidade? Ou não, né? Então é aí que você vai vendo a sua margem de venda, né? Vai entendendo como que é, se o mercado vai absorver ou não. E se aumentar o preço, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui. Ah, esqueci uma coisa, desculpa. Esqueci de que eu tinha que aumentar também o custo de produção, né? Eu não aumentei aqui. Olha só, vou meter o vacilo. Aumentei aqui, ó. Então ainda estamos tendo prejuízo de R$700. Tá bom? Então tem que ser mais ainda, ó. Então tem que aumentar aqui, ó. Vou aumentar então 80 de print A3, 40 de A2. Só isso daqui. Então vamos lá, de novo. 80, 40. Vamos ver se melhora aqui. Opa, agora sim finalmente a gente tem lucro, tá? Tem som? Ah, não, tá com som. Ah, opa. Então tá bom, menos mal. Me deu um susto aí. Mas beleza, vamos lá. E qualquer coisa, né? Se der algum pepino aqui no vídeo aqui do Instagram, tá? Então, como eu falei, tô gravando pro YouTube, tá? Depois vocês podem conferir lá com mais calma e com a tabela também, tá? Pra ficar melhor. Então, vamos lá. Eu tenho... Se eu vender, então, 80 prints A3, 40 A2 e 80 adesivos, aí eu consigo R$10.400 e consigo um lucro, né, de 1.121. Aí bate, entendeu? E olha como vai ficar os custos aqui, né, vamos dizer assim, né, os custos, então, né, gerais, ficou em 9.279. Então é isso aqui, sabe? Então, que você tem que ter em mente, sabe? E vale a pena? Será isso aqui? Será que eu consigo vender tanto, né? O que eu posso fazer então? Supomos que não dê, né? Então vamos voltar aqui. 30, 20, 40, 80. Vou deixar 50 aqui. Vou deixar 30 de 3, 20 de A2 e 50 aqui do adesivo, tá? Então eu vou ter 1.659 agora de prejuízo, tá? Só que agora eu vou aumentar o preço. Então eu vou aumentar o preço do A3, por exemplo. Vai ser, por exemplo...
sei lá, vou aumentar para R$ 70, o print A2 vou aumentar para 150 e adesivo que era 10 vou aumentar para 20. Ainda não tô conseguindo lucro, tá? Ó lá, é legal também por causa disso, tá? Você vai fazendo meio que testes, né? E vai descobrindo aqui quanto que vai dando, ó. R$90, 175 de A2. Ó, agora eu consegui um lucro aqui, tá? Olha só, se eu colocar o print A3 com R$90 e vender 30 por mês, o A2 a 175, vender 20, e os adesivos a R$20, vender 50, aí eu consigo lucro, fica R$91. Entendeu a lógica? O que eu fiz? Eu não aumentei a quantidade de produto, tá? Eu aumentei o preço. Aí você vai ver, tipo, putz, tá estourando, né? O mercado não vai configurar isso. Então eu tenho que fazer o quê? Diminui o preço, aumenta a quantidade de produto, por exemplo. Tá? Mesma ideia a gente pode ter para serviço, tá? Só que serviço, é claro, é diferente, né, do produto porque tem uma escassez relacionada ao tempo, tá bom? Então, se você tem uma demanda maior, né, com o tempo, vamos dizer assim, né, você vai aumentando só o preço das coisas, né? O produto também, né? Você vai aumentando a demanda, só aumenta o preço, tá? Mas no mão de obra ela é mais escasso relacionado porque o tempo ele é limitado, né? Um dia é um dia para todo mundo, certo? Então tenha isso daí em mente, tá? Outra coisa que você poderia fazer também, né, para aumentar aqui o seu faturamento, né, vamos dizer assim, é colocar talvez um outro produto, né, na esteira aí. Mas também, de novo, aí você aumenta o custo de produção, porque vai ser outro produto, outra produção. Aí tem toda a questão da logística, né, do correio e tudo mais, tá bom? Por isso que não é tão... Tem que tomar um certo cuidado, né? Às vezes quando a gente não coloca os números na planilha, a gente se perde, tá? A gente começa a colocar as coisas, fica louco ali, né? Acha às vezes que tá ganhando bem, sai gastando dinheiro. E quando vê, não. A gente acaba se lascando aí, tá bom? Vamos lá aqui. Aí entra também uma coisa também. Tendo essa noção, tá? Do que o mercado, por exemplo, aceita pagar e até quanto você consegue vender por mês, né? Isso te dá uma noção também de escala do seu negócio, tá bom? Então, por exemplo, aí você começa uma coisa meio de gerenciamento, né? Tipo, como que eu vou aumentar as minhas vendas, né? Eu vou jogar, sei lá, eu tenho que atingir novos mercados, daí você tem que às vezes preocupar, às vezes, então, tem uma parte dos meus lucros, por exemplo, tem que ser voltado para marketing. Ou também eu tenho que explorar, porque assim é como você vai conseguir explorar mais o mercado, entendeu? Ou também começar a ver os funis de produção também, né? Então, onde eu posso economizar, sabe, dos meus custos, onde eu posso cortar, onde eu posso ir acertando, né? Essa parte assim é sempre mais complicadinha, né? Que é o microgerenciamento mesmo, sabe? De você pegar, ver com pincel cada uma das coisas lá e às vezes dar um bom resultado aí também, tá? Então, sempre tem isso aí em mente, né? Então vamos lá, o preço for dependendo então do custo, né? E do mercado, certo? Para explicar aqui, e aí você verifica a escala. Verificando a escala é importante, tá? Porque você vê quanto tempo o seu negócio tem de vida, tá bom? Como assim quanto tempo o seu negócio tem de vida, né? Sim, você não sabe, ninguém sabe, na verdade, assim, quanto que o negócio está bom, às vezes está ruim, né? Mas tem uma lógica que funciona que é a seguinte: tá empatando, não tá bom, tá? Quando você tá empatando, assim, o lucro tá quase próximo de zero, vamos dizer assim, né? Então você não tá tendo prejuízo, né? Você tá conseguindo pagar suas contas. Isso significa que a coisa tá boa? Na verdade, não. Na verdade, seu negócio tá em processo de morrer, tá? Então, o que você tem que ver? O seu negócio, ele tem que sempre crescer, tá? Negócio que não cresce, morre, tá? Qualquer negócio é assim. Então, é isso que você tem que ver. Por isso que essa questão da escala ela é importante, porque você tem que ver possibilidades meio para crescer. Vendo essas possibilidades, esses caminhos, aí fica melhor, fica mais fácil de você saber o plano que você tem que estabelecer. Se a escala tá ruim, cara, você já vai pensando em outro negócio, alguma outra coisa para se fazer, tá? Pensando em outras emergências assim, enquanto dá tempo, tá?
É pior se você chegar ao ponto, esperar chegar, tipo, negativar, né? Tipo, começar a ficar bater negativo pra daí se preocupar. Não faça isso, tá bom? Sempre ter essa visão, tá bom? Da saúde do seu negócio. Tem o seu salário não é o lucro da empresa, daí já expliquei, né? Já falei um pouquinho aqui de diminuir o custo, né? Aumentar o valor do produto. Aumentar o valor do produto, né? Como eu falei, depende do mercado, né? Ele pode se aceitar ou não, tá bom? Como que ele vai, né? Tipo, você vai elevar, né? O preço, né? Para você poder aumentar o preço, você tem que dar mais valor para o seu produto. O que é um produto com mais valor, por exemplo, na arte? Isso daí é uma coisa que você tem que pensar e você tem que responder, sabe? É só questão estética? É às vezes um acabamento especial? É a mensagem que você passa? Aí já chega um ponto que a gente fala um pouquinho mais da parte artística, né? Do ser artista, né? Do que com outra coisa, tá bom? Então tenha isso daí em mente, assim, também, tá? De que procure, né? Crescer o valor, né? Do seu produto, crescendo você artisticamente, tá? É assim que você vai poder ter mais confiança também para cobrar mais caro, tá? E aí você cobrar um preço assim que realmente seja... Às vezes o pessoal fala, não, eu falei mais caro, mas não é necessariamente mais caro, mas sim um preço justo, sabe? Porque às vezes a pessoa meio que banaliza, né? Um pouquinho a questão da arte e tudo mais. Então, às vezes você tá simplesmente às vezes no mercado errado também. Você tá no público errado, então você tem que procurar isso daí. Então tudo isso daí acaba influenciando. Então o preço, às vezes, ele é uma questão técnica, como eu falei, né? Aqui, eu me expliquei. É uma questão muito mais técnica. E o resto é que vai aí gerar, poder ajudar, né? Você a crescer um pouquinho mais aí, beleza? Vamos lá. Aqui, vou falar brevemente aqui de acordos, né? Então, principalmente isso daí para quem presta serviço, tá? Então, supomos aí, vamos lá, a pessoa gostou do seu trabalho, né? E pede para você fazer uma ilustração, né? Aí você vai, faz a sua ilustração, né? Chega lá pra pessoa e a pessoa fala, não, sabe como que agora eu não tô podendo, né? Aí começa a enrolação e aí você não é pago. Né? E você fica assim, caramba, né? E agora? Né? O que eu faço agora? Como que eu faço, né, pra me proteger, né? Como eu faço pra sacar, né? Como é que eu vou, né, melhorar isso daí? Então, essa situação, né? Uma coisa que eu vou fazer, assim, primeira regra, assim, que você vai fazer, tá? Quando você vai prestar um serviço. Faça troca de e-mails e faça o acordo por e-mail, tá? Por quê? O e-mail, ele é uma documentação, tá? Não chega a ser uma coisa oficial e tudo mais, mas ele serve para, às vezes, fechar um acordo entre partes, tá bom? Então, é importante no e-mail você já definir as regras, tá? Tipo, meio que a jornada que o cliente deve tomar, por exemplo, no negócio. Como assim? Pensa assim, ó. Vou fazer uma ilustração, por exemplo, né? Uma encomenda de uma ilustração. Primeiro tem que fazer o quê? Tem que fazer um briefing, né? Então eu vou lá, converso com o cliente um dia, faço um briefing, né? Com ele. Entendeu bem o que ele está querendo. Aí, ele vai fazer o que depois, né? Eu penso assim, olha, eu vou agora partir para a parte da criação. Nada mais justo de, então, pagar metade agora, né? Para eu começar a produzir, né, as ideias. E aí, depois a gente vai ainda ter a parte de revisão e tudo mais, né? Que vai ter uma alteração, entendeu? Olha só. Então, eu vou fazer a produção aqui de proposta, né, da ilustração. Ele vai dar uma olhada e vai escolher. Aí que ele escolheu, beleza. Aí eu parto lá para a ilustração final, por exemplo. Chegou nesse ponto, já tem que estar muito claro para as partes que não tem alteração, tá? Não dá, né, basicamente. No máximo eu posso fazer ainda uma parte de cores, assim, uma parte semi-acabada, vamos dizer assim, né, ainda de cores, e mandar para a pessoa aprovar. A partir do momento que começa, assim, tipo, o processo da ilustração final, não tem alteração na ilustração, tá? Não tem, daí vai até o fim. Chegou no fim, antes de você entregar, você já mostra um preview, né, do que você fez, né, a ilustração.
Mas antes de mandar o arquivo final, é claro, você fala, não, manda o pagamento final e aí eu te envio, né, o arquivo final, o arquivo para você poder imprimir lá, sei lá, o que o cliente vai fazer, tá? Então, todo esse rumo aqui que eu conversei, todo esse caminho, né, que eu falei que o cliente tem que fazer, você tem que colocar no e-mail. Tem que colocar como que vai ser a negociação, como vai ser esse processo, quando que ele vai ter que pagar, quando vai ter que acertar, tá bom? Quando você tem no e-mail, aí fica mais fácil, porque daí qualquer coisa que ele vier reclamar ou que das partes não se acertarem, fugir do acordo, você tem lá, ó, pum, coloca ali, tá bom? Isso serve não só para você se proteger, mas dá uma garantia também para o cliente, tá? É mais ou menos como se fosse um contrato, né? O contrato, basicamente, ele vai ter essa característica também, né, de você dar garantias não só para você, mas para o cliente também, mas também vai ter uma coisa assim mais legal, vamos dizer assim, né? Uma coisa jurídica mais palpável. E contrato também não é qualquer pessoa assim que só pode sair fazendo, tá bom? Não é só um Ctrl-C, Ctrl-V, como eu falei antes, assim, da mesma coisa da questão da precificação, né? Que cada negócio tem as suas particularidades, no contrato também vai rolar isso. Então, quando isso acontecer, o que você tem que fazer? Leva para um advogado, tá bom? O advogado é o cara técnico, é o cara que vai ver, tipo, se tá tudo conforme a Constituição, se tá conforme o Código de Defesa do Consumidor, tá? Se não tá tudo certinho ali, tá bom? Então, é isso que deve ser feito, tá? Quando você vai pensar em acordos, tá? E acordo normalmente, contrato assim também, geralmente para empresas, tá? Pessoa física, assim, quem tá começando, assim, de uma pessoa física para outra, o e-mail já resolve bem, tá? Mas, futuramente, né, se você quiser trabalhar com empresas e tudo mais, ajuda mais ter, né, o CNPJ bonitinho para a questão fiscal, financeira, né, da empresa e também para dar umas garantias, assim, tipo, dar uma seriedade também maior, né? Bem, falei bastante aqui, né, de precificação, de custos, né? Coloca aí suas perguntas também, tá? Dúvidas aí que vocês tiverem, tá bom? Vou dar uma olhada aqui no bloquinho de perguntas, tá? Vamos lá, Denise. Dá o documento sobre apresentar o resultado de uma arte. Devo mandar e-mail ou mostrar na máquina? Como você faz, tá? Então, mostrar na máquina, assim, tipo, como assim, tipo, acho que seria, tipo, numa reunião, né, você às vezes leva o laptop ou o tablet lá e mostra, né. É uma possibilidade, tá, não acho isso ruim, não. Não tem problema de você também mandar, às vezes, por e-mail mesmo, por outros caminhos, mas eu acho que é bom você se proteger, tá. Então, obviamente, se você vai mandar uma arte, seja ele um logo, né, uma ilustração, pode mandar com uma marca da água bem grande. Tipo, não precisa ser grosseiro, obviamente, né? Porque a pessoa precisa ver e sentir a arte, né? Mas pode fazer que nem o Shutterstock, sabe? Esses daí de negócio de fotografia, sabe? Como é que fala? Esqueci agora, me fugiu o nome. Mas é onde o pessoal usa, né? Compra as fotos e tudo mais, né? Então sempre tem um preview, né? Que você vê que tem umas grades brancas, né? Com o nome, né? Você pode colocar o seu nome mesmo, né? Na frente assim. Então uma parte vai pegar mesmo, e aí se a pessoa quiser limpar tudo mais, vai ser um problema pra ela, né? Vai dar mais trabalho, vamos dizer assim, né? Então compensa às vezes pagar logo e acertar o que tiver certo com você, né? Então é uma forma de se proteger, tá? Manda digital, mas só não manda, não faça uma coisa de mandar em alta, coisa assim, né? Isso aí é só cuidado simples mesmo. Manda o suficiente pra pessoa entender, né? Mas uma coisa que não atrapalhe, tá bom? Pode ser, viu, essa opacidade aí, né? Tipo. Só que você não precisa fazer uma coisa grosseira, não, tá? Senão tem cliente que não entende, cara. Tem cliente que acha que aquilo lá faz parte da arte, então tem que tomar um certo cuidado aí. Vamos lá. Legal, deixa eu ver aqui. Desculpa, qual que é o nome? Ari Novo. Novo, acho que é Novo. Ari Novo. Devo considerar o meu tempo de experiência na arte para precificar? Eu acho que pode, acho que é válido, tá?
como eu falei, o preço, né, em si da arte, ele é muito subjetivo mesmo, né? Então, se você já tiver vamos dizer assim, como posso dizer, você já tem já um nome no mercado, sabe? Você já tem, eu acho que é mais o fato de ter demanda do que experiência, tá? Experiência ajuda, assim, tipo, você a... Mas isso aí tudo tem que, de alguma forma, tá no seu trabalho. Então, se você consegue explicar pra pessoa que toda a sua experiência tá lá no seu trabalho, ela vai dar valor, tá bom? Então, você pode colocar mais pra cima. Mesma coisa, por exemplo, eu falo assim, né? Tipo, eu vendo os quadros aqui, né? Então, às vezes dá 1.280, 3.500, né? O quadro é caro? Não é, porque é um produto grande, levei vários dias para fazer. Então você vai vendo isso daí, né, essa situação, e aí você vai sacando melhor, né, o que vai funcionar. Então, sim, você pode considerar o seu tempo de experiência, tá? Mas não necessariamente isso é garantia também de que você realmente está dando valor para o seu trabalho, tá bom? Então é bom você ter bons argumentos, né, uma boa apresentação, uma boa relação, tá, com quem você pretende vender, né? Aí a gente entra para a parte de marketing também, que é importante, tá? E se você for vender às vezes para galeria de arte também, tem uma boa relação com o galerista, né? O galerista também ajuda nisso daí, tá? Várias coisinhas aí, né? Que pode entrar nisso daí, tá bom? Então, não necessariamente, mas pode ser também. Fica uma coisa meio estranha, ambígua, mas faz sentido, né? No final, é isso aí. Vamos lá. Quanto calcular a diferença de preço entre obras originais versus reproduções fine art? Olha, isso é legal, viu? Eu acho que o fine art aí tem características, tá? Pra quem não sabe, fine art é um print assim de alta qualidade, tá? Um papel especial e tudo mais. E aí a gente tem que pensar o seguinte: isso tem uns pontos aí, né? Essa reprodução fine art, ela vai ser limitada? Quantas reproduções vai ter, sabe? Então eu acho assim que isso aí tem que entrar na conta também. Por exemplo, eu vou fazer 10, né, de uma obra. Então eu posso cobrar às vezes 1/10 do original, por exemplo. E tá ok, sabe? E vendo as reproduções. Quanto que devo cobrar do original? Aí é que pega, né? Porque às vezes a impressão fine art ela é tão cara, às vezes, em alguns pontos, né? Por causa do papel, o tipo de impressão, né, e tudo mais. E tem pessoas que tem praticamente da mesma, né? O preço do original fica igual ao do fine art. Então, eu acho que para você valorizar, faça primeiro, né, a reprodução do fine art, assim, tenha em mente já o que você pretende fazer, se vai ser várias reproduções, se vão ser poucas, tá? E aí você vai ter uma noção melhor, tá? Se, tipo, eu acho que na verdade, você tendo uma noção do fine art te ajuda a precificar o original até, tá? De você realmente aumentar mais o valor dele. Geralmente, a gente, no começo, a gente tem que aumentar mais o valor dos nossos originais, tá? Mas realmente é com o tempo, né? A arte, o legal do original de arte, né, de quadros, pinturas e tudo mais, é que você pode realmente variar ele com o tempo. Então, se uma coisa, às vezes um print ficar muito popular, né, vender bem, o original você pode jogar lá pra cima, tá? Que ele ficou popular agora. Então, joga o preço, né, lá pro céu mesmo, tá? Pra ter um bom lucro aí. Tá? Essa pergunta foi da Adriana, né? Valeu, Adri. Bem, aqui, né? Bem, todos aqui foi pra precificar, tá? Então. A pergunta de como precificar o produto, né? Já meio que tá respondido, tá, Ellen? Mas, vamos pensar o seguinte, então. O que você tem que ver é quanto que você merece, acho justo você receber, tá? O salário. Ver os custos, tá bom? Então, tomando cuidado aí, custos fixos, custos variados, custo de produção, tá bom? Tendo isso em mente, você vai ver o quê? Quantas quantidades você consegue vender no mês. Base na quantidade, aí você vai definir o preço, né?
O preço também ele vai se ajustando com o mercado. Às vezes o mercado que você quer atingir ele aceita pagar X e você está cobrando 2x, né? Então se você vai vender X por valor X, quer dizer, você tem que aumentar a quantidade, entendeu? Então é um jogo de quantidade e valor, né? Então isso é para você ir acertando, tá bom? Vamos lá. Agora, vamos lá. Isso daqui é só para resumir, tá? Como precificar o produto. Da Rafa agora, né? Minhas dúvidas são sobre alterações. Devo cobrar? Devo colocar um limite antes de cobrar? Sim, né? Como eu falei, tem essa jornada assim que você tem que fazer no... Pelo que eu expliquei, né? Pelo e-mail, né? Então, alterações... Algumas coisas eu acho que é justo você deixar, né? Aberto para o cliente. Então, por exemplo, primeira alteração do primeiro esboço, das primeiras ideias, legal, eu aceito. A segunda alteração, depois, quando a questão de cores, também é aceitável. Já chegou na fase lá quase final, né? Ou o cliente começar a pedir mais num caminho que já era para ter definido, por exemplo, parte criativa, não, tá? Aí eu não aceitaria isso, não. Aí, se a pessoa quiser, eu cobraria mais. E quando for cobrar mais, né, você não pode simplesmente virar para o cliente e falar não e cobrar mais. Tem que estar colocado no e-mail, tá? Então, no e-mail ou no contrato, né? Tem que ser colocado isso aí tem que estar muito, muito claro, tá? Porque é bom você conversar com o cliente, tá? Porque ele não tem culpa, ele não vai saber, sabe? Tipo, o trabalho que você tem, o caminho, a jornada do seu trabalho, né? Então você, com o e-mail, explicando a jornada, explicando como que vai ser cada processo da negociação, quando que ela vai pagar, quanto que vai pagar e recebimento até o processo de receber o arquivo final, tem que deixar muito definido e claro, tá? Boa comunicação resolve boa parte dos problemas, tá? Então a maior parte dos problemas com o cliente é isso, é uma comunicação meio problemática, né? Deficitária, assim. Então, acerte essa questão pense nessa questão das alterações, tá? Se você já é um designer, alguém que já prestou serviço, passou por essa situação, usa isso a seu favor, né? Então, você já tem experiência, você já sabe, às vezes, o que a pessoa pode pedir de alteração, em que momento realmente ajuda na sua criação, né? Em que momento você é pessoa, tipo, que ela não tem noção, obviamente, de criação, ela acha que é coautora, e começa a extrapolar, né, o bom senso ali, tá bom? Então, a culpa, de novo, não é do cliente, tem isso em mente, mas tem que acertar bem na comunicação isso aí, beleza? Vamos lá. Vamos ver, essa aqui desculpa. Evelyn Bia. Quando é a hora de alterar a tabela de preço? Como posso perceber isso? Isso é bom, hein? Então, vamos lá. Toda essa questão dos preços, né? Como eu falei, se você tiver em mente custos, seus custos fixos, custo variável, custo de produção, tudo isso aí já em tabela, fica muito fácil de você entender quando você tem que alterar o preço. Por quê? Você tem que acompanhar os seus custos mensalmente, tá? Como eu falei, se você tem um bom controle financeiro pessoal, você vai ter o bom da sua empresa, tá? Porque a luz aumentou, sabe? Que é o custo fixo. Teve um aumento do custo da plataforma, sabe? N coisas que pode acontecer, você já vai fazendo a conta. Beleza, fiz a conta, mas quando eu precifiquei esse produto anterior, não estava esse preço. O que você vai ter que fazer? Aí você corrige, entendeu? Então, mensalmente, você tem que fazer mesmo uma verificada lá para ver se o preço está batendo com... Mensalmente ou semanalmente, tá? Você tem que ver para ir batendo, né? Ou conforme vai recebendo, né, os danos, porque você tem que... O que acontece? Você precisa vender para comprar, por exemplo, o próximo produto para vender, entendeu? Se você cobrar abaixo o próximo produto que você... Vamos dizer assim, quando você comprar os produtos que você precisa no fornecedor, vai estar mais caro. Então você vai conseguir comprar a mesma quantidade? Não, você vai conseguir comprar menos. Para você manter o seu negócio e manter mais, você tem que
pô, vai ter que cobrar mais caro, né? É sempre assim, tá? Sempre penso que, tipo, no final, quem vai pagar mais é sempre o consumidor final. É assim, né? É assim, tá bom? Então, é o acompanhamento mensal mesmo, tá? Acompanhamento mensal, semanal, como eu disse, né? Dos custos e tudo mais, para você ir vendo aí que se tá batendo ou não os valores, tá? E corrigindo conforme a necessidade. Ah, legal, deu um pico, sei lá, o dólar estourou, né? Precisou vender um monte de coisa, os custos aqui também dos produtos cresceram absurdamente. Tudo bem, você vai corrigir, conserta ali. Ah, agora deu uma queda. Eu vou colocar o preço agora para baixo? Não, não faça isso, tá? Por quê? A tendência do mercado é fazer o seguinte: ele tem uma flutuação às vezes grande para cima, ele vai flutuar, e ele meio que cai um pouco e a mesmo estabiliza, entendeu? Só que aí fica meio naquela margem, né? Então às vezes você mantém por um tempo, pelo menos, tá? Se passou um tempo, você viu que tá mais calmo realmente, né? Aquele estouro não foi uma coisa contínua, vamos dizer assim, né? Então você depois coloca o preço para baixo para você ficar também mais competitivo, tá? Mas não é uma coisa assim que você vai corrigindo a todo momento, tá? Não faça isso. Senão você vai ter prejuízo, na verdade, né? A chance de você ter prejuízo é maior. Então deu uma alta, aumenta os preços e mantém ali, tá? E vai mantendo e vendo, verificando, tá? Se você achar que daí, assim, tipo, opa, os custos diminuíram, tá um bom tempo, já deu uma estabilizada, aí sim você pode cogitar em abaixar o preço. Do contrário, não, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta aqui da Evelyn, né? Calma aí, deixa eu tomar uma água aqui. Vamos lá. O desenho não é a minha renda principal. Como analisar um preço justo, valorizando o desenho? Continua fazendo os cálculos de custos e tudo mais, tá? E considera como uma empresa. Simples assim, tá bom? Mesmo que não seja sua principal fonte de renda, considere como uma empresa mesmo e você vai ter o preço final ali, tá? Pra você acertar e vender. Relaxa, tá? Tipo, não vejo isso como um problema, mesmo que você faça de hobby. O cálculo que você tem que fazer é esse, né? E às vezes, muitas vezes, o negócio fica próspero assim, sabe? Se você começar, meio que assim, não seja seu foco principal, mas já ter uma base mais, vamos dizer assim, cuidadoso, mais profissional, sabe? Levar a coisa mais a sério, a chance dele virar um negócio à parte, que às vezes pode até virar um negócio principal, é grande, tá? Ou pelo menos dar uma renda legalzinha, né? Pra você, tá bom? Então, é o mesmo jeito, tá? Leve do mesmo nível profissional que você levaria como se fosse o principal na hora de precificar, beleza? Vamos lá. E aqui, outra pergunta aqui. Vou explicar contrato. Como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos. Ó, contrato, vai. Vamos lá. Pensa assim, ó. Vamos pensar no contrato como se fosse um jogo em que você tem um papel a fazer, o cliente tem o papel dele e cada um tem que fazer a sua parte para a coisa funcionar, certo? Então você tem as regras do jogo, né? O contrato é basicamente isso, é um conjunto de regras definidas, tá? Então, por exemplo, a regra é para eu fazer determinado serviço, determinado tempo, apresentar, pegar o feedback do cliente em tal momento, fazer alterações, pegar a aprovação, e aí, sabe? E aí vou definindo. Esse caminho que eu falei, né, é como se fosse um conjunto de regras a serem seguidas. Só que, claro, um jogo ao contrário, que é aberto, né? Tipo, uma coisa que tem algumas coisas que fica aberto, nesse aqui não. Ele é quase que um caminho a ser seguido. Tá? E a mesma coisa, a outra parte vai entender, né? Tipo, o que vai ser feito. Então, os dois lados assim, entram em acordo. Daí a pessoa vai ver assim, tipo, legal, vale a pena eu contratar esse serviço? Vai atender o que eu quero? Legal, aceito.
Outra parte também, né? Ó, vai valer a pena fazer esse serviço para as pessoas? Vai. Então, tá aqui. Então, basicamente, contrato é isso, tá? Só que contrato, ele tem uma base legal jurídica, tá? Então, por isso que não pode ser qualquer pessoa que pode fazer um contrato e montar um contrato, tá? Tem que ser através de um advogado. Porque tem questões técnicas, jurídicas e tudo mais aí que não sei juridiquês, não sei nada dessa parte, tá? Mas por isso você tem que contratar um profissional dessa área, né? E ele vai acertar, vai ajeitar, né? Vai pegar a sua linguagem para colocar na linguagem correta, né? Jurídica, para garantir os direitos do cliente, né? E o seu também proteger você como profissional, tá? Para não ter abusos das partes, tá? Porque no final, em questão de negociação, é sempre assim, né? Todo mundo vai querer mais farinha pro seu pirão, né? Então, tendo esse acordo que são as regras, né? Todo mundo seguindo elas, então você vai ter, vamos dizer assim, o princípio, né, do contrato é ter um acordo que tudo funcione, tudo seja maravilhoso e certo, tá? Geralmente é para empresas, tá? Isso daí, que é bem acordado exatamente para ter essa segurança, né? Você cria uma segurança maior por causa dessa questão jurídica, tá bom? Vamos lá, tem mais alguma coisa aqui? Pergunta. Tem uma pergunta aqui que não tem a ver com o assunto em questão, mas tem um tempinho aqui, né? Então eu vou responder. Como desenhar estilo HQs da Marvel? Você pega os caras que desenham a Marvel e copia eles. Literalmente. Pega, desenha todos eles, estuda eles, né? Como eles aplicam a anatomia, como eles resolvem a perspectiva, como eles resolvem a narrativa visual, tá? Tudo isso daí vai te ajudar a ter um norte de como desenhar no estilo Marvel. Vamos lá, vamos ver as perguntas aqui que talvez tenha aqui nos comentários, né? Entrou um monte de gente agora. Acho que esse era o site que estava tentando se referir. Shutterstock, né? Tem outros também de fotos assim que tem, tá? Que dá pra você pensar, usar como referência, assim, pra fazer esse, vamos dizer assim, marca d'água, né? Vou ver se alguém perguntou alguma coisa que for aqui. Teve aquele probleminha com o som no começo. Essa aqui só entrou. Opa, calma aí. Não teve mais nenhuma pergunta. Não tem perguntas não, né? Opa, calma. Bem. Para algumas pessoas que estão entrando agora, né? Que tá no fim. Mas vamos lá, ó. Então, uma coisa que eu falei para vocês é como você também pode fazer para aumentar o valor do seu trabalho. Então, teve uma menção ali de experiência e tudo mais. Eu acho que tempo, né, de mercado, de experiência, nem tanto. Mas o resultado sim, tá? E para ter um bom resultado, assim, é bom você se aperfeiçoar, né, como artista, né? Então não para de estudar, tá? Como você não para de estudar? Ué, você vai fazer cursos, né, de desenho, de versos, de pintura, tá? E, né, para quem tá começando, né, quer aprender mais os fundamentos, ou já tem um tempo aí de desenho e quer, né, se aprofundar nos fundamentos, tem o meu curso, tá? O Seja Foda no Desenho. Esse curso você acha o link, né, na bio aqui do Instagram. Se tiver no YouTube, é na descrição, tá? E é isso aí, tá? Você pode ir lá dar uma conferida. Tem 15 dias gratuitos, tá? Olá, Nicolas. Tá bom? Tem 15 dias gratuitos para você experimentar. Então você pode fazer um test drive lá, tá? E depois fechar algum dos pacotes ali apresentados. É um clube de assinatura, tá? Então tem uma duração ali. Por que tem uma duração, né? Porque não é só conteúdo, tá? É conteúdo, tem acompanhamento da minha parte, tá? Dos assinantes que vão postando os trabalhos. Eu dou feedback dos exercícios, né? Colocados ali. Então isso daí vai ser o que a gente vai ter, tá? Maiores informações, tá bom? Eu vou deixar... Tem no link do perfil do Pato Artista, tá? Então só dá uma conferida lá, por favor, tá? Que eu não vou ter as coisas também de cabeça aqui. Mas é isso, tá? Então vou fechando a live aqui agora. Muito obrigado para todo mundo que participou, fez as perguntas.
Como eu disse, o que foi uma explicação geral, mas tem uma explicação também com a tabela, né? Dos valores que eu fui utilizando, que eu vou deixar no YouTube também. E eu acho que mais ou menos quarta-feira deve estar aí já divulgado bonitinho, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Bom domingo para vocês e até mais. Falou!